Álvaro, você então, nesse bate-papo de hoje, quer nos mostrar que ser racional também acaba sendo fruto de uma codificação genética e que cada pessoa olha a racionalidade de um jeito e às vezes nem todo mundo se entende porque cada um quer ter uma razão. E como que organiza isso? A proposta, William, e o desejo e o prazer é de tentar me usar isso que a gente tanto mencionamos com certo orgulho, né? O homem é a única espécie racional. E isso dá como um bálsamo. Já somos racionais, então não estamos salvos de qualquer conflito, de qualquer dificuldade. É uma coisa extremamente positiva e é o nosso maior aliado porque somos superiores por essa razão. E eu não nego isso, mas gosto muito de tentar aprofundar o que significa a racionalidade. Como ela se opera, como funciona, que consequências tem, que lados bons e que lados ruins tem. Porque partindo do princípio de querer entender, analisar, estudar e concluir sempre, digamos assim, com os pés no chão, com lógica, é a meta que nós nos propomos de compartilhar ideias. Ideias que sempre sejam com linha de raciocínio lógico, né? Então, primeiro vamos tentar entender o que é racionalidade, o que nos transforma em seres racionais. E se somos racionais, o que isso significa? É só racional. Tá, me explica um pouco melhor, né? Sim. Então eu busquei a definição como ponto de partida no dicionário, que suponho que vai dar pelo menos a definição primeira e acadêmica sobre o que se entende por racionalidade. Eu trouxe anotações porque me assumo com muita limitante capacidade de lembrar números e frases e definições, então vou me apoiar. Então diz assim: racional é aquele que exerce raciocínio. Bom, até aí pouco avançamos. Diz assim: raciocínio que conduz à indução ou dedução de algo. Ou seja, parece ser quase que sinônimo de pensar, né? Somos racionais, conseguimos raciocinar, conseguimos pensar. Não existe a menor dúvida de que isso é, salvo casos muito extremos, é que todos temos essa capacidade de pensar, né? A partir daí, está tudo bem. Mas o pensamento é tão heterogêneo quanto as impressões digitais no mundo. Não existe duas pessoas com exatamente a mesma linha de pensamento, né? Uma das coisas que mais me chama para reflexão é que muitas das situações de dificuldade, de conflito, porque seja qual for o tema em que nós vamos sentar para dialogar, como família, como amigos, nós temos inconscientemente um tipo de comportamento que é universal, de todo mundo, que é assim: eu parto do princípio de que você pensa igual a mim, tem a mesma linha de pensamento. Então, quando surge um conflito, por quê? Porque eu fico assim, digamos, conturbado, ou fico, enfim, surpreso de que você não pensa igual a mim, porque nós temos, como enquanto seres, a convicção de que minha linha de pensamento é a melhor de todas. Me sinto no centro do universo. Do jeito que eu penso, é da forma mais correta de analisar, seja qual for o tema. Pode ser política, pode ser religião, pode ser esporte, pode ser trabalho, pode ser tecnologia. E os conflitos partem de quê? De pensamentos absolutamente opostos ou racionalidades opostas, ao ponto de gerar conflitos terríveis, a ponto de levar a guerras. Então, o fato de sermos racionais ainda tem uma longa estrada para dizer que aquilo pode ser usado ao nosso favor, buscando congruências e buscando entender melhor como tudo isso aí funciona, né? Então, creio que é interessante associar racionalidade ou pensamento à inteligência, porque quanto melhor eu for usar minha racionalidade e quanto melhor a aplicar, significa que eu sou mais inteligente.
Inteligência, e agora vou de novo à definição, diz assim: capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos e de adaptar-se a novas situações. Bom, essa frase é preocupante. Por quê? Porque se nós levamos à risca, se vem de novo um extraterrestre, a humanidade não aplica o conceito de inteligência, porque não compreender é difícil, mas resolver nossos problemas não está resolvendo. Alguma coisa tem ali que está falhando, porque inteligência seria capacidade de resolver problemas. E os problemas na humanidade estão se somando. E os conflitos estão aumentando. E é só ver o noticiário que a gente fica estarrecido do rumo que nós estamos levando. E temos dois caminhos: ou tapamos o sol com a peneira, fechamos os olhos, fazemos de conta de que um dia por arte de mágica vai se resolver, ou assumimos que somos inteligentes e associamos o que? Um raciocínio de fato, utilizamos ele como forma de inteligência e vamos aos fatos para resolver os problemas. Toda administração, seja familiar, seja empresarial, tem sempre como objetivo a cada dia encontrarmos melhores caminhos para termos melhor qualidade de vida, ou melhores resultados financeiros, ou melhores resultados artísticos, mas sempre nosso rumo é tentar a cada vez melhorar nossas metas, né? E obter os resultados das metas traçadas. E eu me pergunto, e pergunto aos líderes do mundo, qual é a meta da humanidade? Se a gente tivesse voz no G20, senhores, me faz um traço quinquenal, 50 anos, 100 anos, qual é o objetivo? Tem que haver um objetivo, como há na empresa, como há na família, como há na vida pessoal. A humanidade não tem hoje objetivos. Mas só para eu entender o raciocínio, se a gente parte do princípio de que a racionalidade é a capacidade de pensar e cada um quer ter a sua razão, e cada um tem o seu ponto de vista sobre as coisas, e aí isso também entrou numa outra questão, que é como que líderes mundiais poderiam lidar com diversos conflitos e situações. Então a gente tem que olhar essa questão do ponto de vista individual, onde cada um quer ter a sua razão, ou do ponto de vista macro, onde líderes mundiais teriam que cuidar da nossa forma de pensar como sociedade. Então é de cima para baixo ou de baixo para cima? Sensacional. Me permite um parêntese para quem nos assiste, então, e que eu vou enfatizar de novo o seguinte: a gente senta aqui sem roteiro, né? Isso é maravilhoso. Sim. Jamais, estou dizendo publicamente, jamais a gente apresentou: William, você vai fazer tal pergunta, correto? Sim. Mas elas são tão oportunas que parece que fosse combinado. E eu vou te responder a sua pergunta. Então, o comportamento individual se assemelha ou tem um certo paralelismo com o comportamento coletivo. Eu vou tentar dar alguns exemplos, né? Qual momento crítico, determinante, gravíssimo que se vive hoje na humanidade, em que existem duas tendências, e hoje se vê mais com clareza depois da eleição nos Estados Unidos, e eu não faço aqui juízos de valor, não quero fazer, posso ter minha opinião, eu quero entender. O diagnóstico é o seguinte: o que está acontecendo? Então, nós estamos hoje em dia em duas linhas de pensamento. Vamos viver o hoje. Vamos fazer a América grande. O que significa? Muito dinheiro. Vamos continuar furando o poço de petróleo. Repito, não estou fazendo juízo de valor. Vamos ver o hoje. Vamos sair de todos os acordos internacionais de proteção do meio ambiente e vamos viver o hoje. E em que seria o paralelismo com a forma de pensar individual? É que cada um tem sua filosofia. Eu quero viver hoje, vou beber, vou fumar, vou comer gordura, e eu quero viver intensamente hoje. É um direito pleno, cada um. E outro que não, vou pensar um pouco mais na minha longevidade, no meu estado de saúde, e é outra linha de pensamento. A humanidade hoje,
Assim como o indivíduo que tem cirrose e vou continuar bebendo porque o meu interesse é viver uma vida larga e não uma vida longa, a humanidade tem dois caminhos. Vamos continuar com o consumo, vamos continuar com pegada ecológica pessimamente negativa, vamos desmatar, vamos pensar só no lucro, no consumo e no dinheiro, e o futuro não entrará na nossa pauta prioritária. Então, assim como o presidente que foi eleito nos Estados Unidos, ele Sim. tem essa visão de que vamos colocar a América em primeiro lugar, vamos fazer isso, aquilo, vamos liberar os postos de petróleo e tantas outras iniciativas, e por ele ter sido eleito, isso quer dizer que uma maioria Sim. pensa como ele pensa. Pelo se menos quando identifica. votou pensava dessa maneira. Talvez se hoje radicaliza muito alguém, pois não, peraí, eu acho que ultrapassou uma linha do que eu estava esperando. Mas a maioria pensa dessa maneira. Vamos viver hoje. É um tipo de filosofia, de pensamento, de viver. Os netos, eles que se arranjam, ou simplesmente não, vai acontecer um milagre. Ou é uma coisa quase que de utopia total, né? Dizer, não, uma solução vai aparecer, e quem sabe apareça, mas que não tem uma linha, digamos assim, científica, pelo menos, dizer que isso possa acontecer. Estamos com aquecimento global, estamos cheios de plástico no oceano, estamos com uma série de sintomas muito claros de que a situação está gravíssima. Essa filosofia é coisa quase contraditória, mas que é interessante analisar. Um dos centros de toda essa situação é que entrou a droga de uma tal maneira que está quase que incontrolável nos Estados Unidos. Então, aí entra, daria para fazer outro podcast para analisar. Nós vamos viver agora, quem se dá bem, ótimo, quem não se dá bem, lamento, e é o viver hoje. E que dá para entender, do ponto de vista pessoal, como se transforma isso no coletivo. Mas, em definitiva, eu diria o seguinte: quando eu mencionei sobre os líderes mundiais, porque eu individualmente posso dizer, eu vou decidir sobre a minha vida, de que forma quero viver e em que medida estou disposto a apostar no futuro com saúde, ou estou disposto a viver hoje e simplesmente como se não houvesse amanhã, como se fala às vezes, né? O tema é que não há uma questão, digamos assim, de consenso programada, consciente e estabelecida de qual é o objetivo da humanidade. Se eu assumo uma empresa, me é dada a chave, agora você é o presidente desta empresa, me serão dadas diretrizes que eu tenho que cumprir. Quero que aumente a lucratividade, eu quero que aumente a imagem perante o público, eu quero que cuide da sustentabilidade, ou todo esse conjunto de coisas. Mas eu tenho algo muito claro pré-estabelecido. E que eu devo cumprir com metas, com números, com fatos, com comprovações, né? Se a finalidade quer ser mais lucrativa, eu todo ano tenho que apresentar o balanço e dizer, olha, eu sou um bom gestor, estamos melhor, mais lucrativos que ano passado. Então, não há estabelecido no mundo diretrizes de qual é a meta para 5 anos, 50 e 100 anos. Não existe isso. Mas isso entraria no campo da racionalidade. Exatamente. Estou querendo associar ao tema de hoje. Isso. Né? Então, como seres pensantes, que conseguimos organizar a razão através do pensamento, porém, vem pela outra esquina, do outro lado, essa questão da genética de que eu quero sobreviver hoje, quero me alimentar hoje, quero ter conforto hoje. Né? Então, quem influencia quem? Muito bem. Eu diria que, como você muito bem mencionou, e como já fizemos outros podcasts, até convido a assisti-lo, porque fizemos uma como a genética influencia em grupos e como a genética influencia os políticos. Né? Então, o que acontece? O político está algemado a alguns elementos que são originários da genética. Eu quero viver melhor, é biológico, eu quero viver com maior conforto,
a máxima endorfina e o mínimo de cortisol. Para isso, quero ganhar muito dinheiro, porque chegar à conclusão de que comprar um carro zero vai me dar endorfina. Essa é a convicção do consumismo do mundo de hoje. Então, quem se candidata a um cargo eleitoral depende do voto. E para conquistar o voto, como o imediatismo, ou que prima sobre outros valores, ele tem que tentar convencer e garantir a quem vai votar de que com ele vai ter um conforto maior, uma endorfina maior, fruto do consumismo. Então aí há uma limitante muito grande. Ele pode ter absoluta convicção de que outros valores deveriam ser defendidos. Mas se ele chega ao marqueteiro e fala, se você vai pensar que reduzir plástico, que reflorestar e que consumir menos vai te dar voto, esquece. Eu sou seu marqueteiro e te garanto que isso não funciona, porque na genética tem uma coisa chamada imediatismo, onde as pessoas querem amanhã estar passando melhor do que hoje. Em que sentido? Ir para restaurante, trocar de carro, uma casa maravilhosa e viajar. E aí se cria um círculo vicioso extremamente complicado. Imagina. E prazeroso também, né? E prazeroso. Se eu como bem, se eu viajo muito, se eu tenho um carro confortável, minha casa maravilhosa, é a busca da endorfina, que nós também tratamos no podcast sobre dependências e hábitos e vícios, né? Então o que acontece? Mas perante o passar bem que você está comentando, o que deveria entrar na racionalidade? Não, peraí, qual é a consequência que vai trazer esse passar bem para as minhas imediatas gerações, as minhas, né? E esse é o tema. Ou seja, se eu sou pai de 3 filhos, o passar bem não quer dizer que eu vou comer e depois, se sobrar, eu vou dar para os meus filhos. Eu tenho que pensar num gesto de consciência, de pensar que nas próximas gerações eu tenho que fazer algum sacrifício hoje em prol de não arrasar com a vida das próximas gerações. A racionalidade diria, não, vamos ser um pouco mais austeros, porque a situação ecológica hoje está insustentável. E a racionalidade diria que é muito mais nobre pensar dessa maneira do que eu pensar no meu umbigo e dizer, vou passar do bom e do melhor, não importa as consequências que tenha. Porque se sabe que a gravidade do problema ecológico do mundo agora não é dos 8 bilhões de pessoas que nesta Terra habitam, mas sim do 3, o 10, o 15% da ponta da pirâmide, que são os que mais consomem e que tem uma proporcionalidade de consequência devastadora em comparação com as camadas mais humildes e mais necessitadas. Então, aonde estaria a racionalidade nesse caso? Primeiro, vamos ser inteligentes, ou pelo menos tentar provar que somos. A coisa está indo bem? Não, não está indo bem. Tá. Hoje em dia se abrem 2 caminhos e não tem como. Ou fazemos aquilo de imediatismo, vamos continuar fazendo poços de petróleo, eliminando qualquer acordo ecológico, emitindo CO2, consumindo ao extremo, porque isso é felicidade e as consequências não estão na pauta. Sim. Essa é uma linha de raciocínio, né? A outras não, vamos ser um pouco mais austeros, vamos tentar conter essa onda terrível que não é somente o aquecimento global, embora seja o tema mais preocupante hoje em dia, mas é uma série de situações que são consequência de nós mesmos. Então, a racionalidade, se tudo que está acontecendo é consequência da minha espécie, a racionalidade seria, vamos nos propor a uma austeridade que seja em prol de que as futuras gerações tenham qualidade de vida no mínimo igual à nossa, ou quem sabe melhor. Então, eu diria, e não creio que eu seja um fantasioso nem utópico, que o primeiro e o macro ponto de todas as autoridades mundiais seria: precisamos estabelecer uma meta. E a única meta permissível, a única plausível, a única que podemos reconhecer é: temos uma missão. Nós, como administradores, nos será dada uma missão. Qual é essa missão? Deixar a Terra
melhor, com melhor qualidade de vida do que nós recebemos. Se nós não somos nem racionais, nem inteligentes, porque não estamos resolvendo problemas, isso é definição de dicionário, e não poderemos ter orgulho, isso é assim, porque racionamos de que forma? De que forma parece ser interessante ou inteligente? Dizer, tem um prato de comida, vou compartilhar com o William, ou eu vou comer tudo e o William que passe fome. Porque é definitiva, por mais simplório que pareça, disso se trata. Mas se hoje nós temos uma tendência para o imediatismo em função da nossa genética, da forma como nós queremos tudo muito rápido, e em um número menor de pessoas conscientes nesse ponto racional de ver as coisas. Então podemos pensar que está todo mundo indo para o mesmo buraco, né? Daqui a pouquinho vai ter alguns problemas mais sérios em relação à vida aqui, e aí quando tiver esses problemas mais sérios acontecendo, é aí que de repente essa racionalidade vai subir a mente de todo mundo e falar assim, opa, deu errado ali, vamos ter que consertar as coisas aqui, vamos ter que pensar melhor em como dividir o alimento ou produzir coisas. Então é correto pensar que vai todo mundo, o planeta inteiro, ou seja, todo mundo vai ter problemas ali na frente? Sim, e se isso acontecer, e não é utópico, ao contrário, é o que mais provavelmente vai acontecer, o que vão dizer, quem sabe, muito de forma imediata, em 25 anos, meus netos vão dizer, acabo de constatar de que as gerações anteriores não eram racionais. Sim. Não é que não fossem, porque pensa, mas erraram no diagnóstico, erraram no tratamento, né? Então o triste é que a história vai nos condenar a ser. Eles pensavam desse ponto de vista eram racionais, só que era uma racionalidade lastimável, porque enquanto coletividade se deixaram levar por uma onda que se reverteu numa onda que se reverteu num tsunami contra nós mesmos. Hoje e eu torno a dizer, por que me levou a pensar nesse título, né? Diagnóstico? Porque estamos desesperados querendo tapar somente sintomas do que nós mesmos provocamos. O aquecimento global está provado que é fruto de toda a nossa atividade. Nunca a Terra, em tão curto período de tempo, aconteceu o que está acontecendo. Não podemos nos eximir. Então o que vai acontecer o dia que chegar o colapso? Que a racionalidade dos caras falhou. E o mais interessante disso que o senhor está dizendo é o fato de que não é uma coisa que, por exemplo, é muito demorada e longa, porque nós estamos aqui conversando sobre isso. A quantidade de pessoas que de repente vão ver isso pela internet vai ter um X ali de algumas cento e poucas pessoas, em comparação a bilhões de habitantes. De repente, se tiver mais algumas pessoas como o senhor em outros países, em idiomas diferentes, falando sobre o assunto, né, de repente vai também ter algumas centenas de pessoas ali que visualizaram e estão entendendo. Mas, em contrapartida, tem aqueles outros bilhões de pessoas que ainda estão lá no bicho, né, no ser Perfeito. Bicho, na necessidade. Né? Então, vamos todos caminhar para o abismo e aí, na hora que der errados... pode ser que daí vai emergir uma consciência racional de que, olha, precisamos aprender a viver nesse lugar. William, estamos aqui dando nossa contribuição. Nosso sonho é que isto se espalhe pela única razão de que temos convicção de que precisamos aprofundar nisso tudo. É a única saída, eu não consigo ver outra. Se a gente se deixa levar pela onda sem analisar, sem entender, sem criar um diagnóstico, bom, então estamos assumindo passivamente que o mais importante tema da humanidade não está sendo tratado com a devida seriedade. Qual é o problema hoje da humanidade? Nem sequer são as guerras, nem sequer é a eleição dos Estados Unidos, nem sequer é o aquecimento global. É se nós vamos continuar em cima da Terra. Se a espécie humana vai permanecer na Terra, não é utopia.
está se auto-enganando que achar que isso não é falácia, ou é balela, ou é conversa de pessimista. Nem um pouco. Eu sou um ser super otimista. Não é problema de otimismo ou pessimismo. O problema é de abrir os olhos e sentir o que está acontecendo. E não fugir dele, dizendo sou otimista. Sou otimista, o que significa? Não tem problema, se um trem está vindo para mim, alguma coisa eu vou frear ele. Não, eu tenho que pensar que junto com o otimismo tem que ter um realismo e ao mesmo tempo não me deixar afundar num pessimismo que fico numa depressão que não estou capacitado nem sequer para pensar. Sim. Não, a racionalidade significa quase a mesma coisa que pensar, na minha modesta concepção. Tá, estou pensando. Isso tem que estar associado a duas coisas. Uma, a humildade de dizer, estou pensando pela minha linha de pensamento, mas na minha frente tem um ser com toda a plenitude, chamado William, que pode eventualmente discordar ou me enriquecer com uma ideia que talvez em mim não tinha chegado. Isso é ter a humildade que eu não sou onipotente, estou acima de todos e por isso sempre estarei com a razão. E a outra coisa que é mais importante, que é a mais difícil que eu escrevi aqui, diz assim: a verdadeira racionalidade está condicionada à completa isenção e objetividade. Ato praticamente impossível. Por que digo isso? Porque como se tudo isso não fosse pouco complexo, perdão, a minha racionalidade, a sua e a de todo mundo é dinâmica. É dinâmica. Depende do meu estado de humor, depende do meu estado de saúde, depende das minhas preferências ou minhas convicções, ou uma série de coisas que vão me influenciar para ter uma propensão a pensar de uma forma ou de outra, né? Então, tem um trabalho feito em Israel que confirma isso, que diz o seguinte: foi feito um estudo sobre decisões judiciais. Que coisa interessante, né? Mais de 1.000 e tantas decisões judiciais. E fizeram uma estatística, né? Que eu me deu o direito de copiar. Que basicamente 1.112 julgamentos foram analisados. Olha que coisa impressionante que vem relacionado ao que estamos falando agora. Se o juiz acabava de almoçar, as decisões para o mesmo caso eram sempre muito mais favoráveis que se ele estava com fome. Sim. Isso é científico, tá? Tudo que a gente fala, a fonte é o Google, mas eu extraí daí um conceito que já tinha ouvido falar. Então, quer dizer, se eu estou com fome ou com sede ou não, a minha racionalidade pode mudar. O meu humor contigo, por exemplo, minha capacidade de lidar com minha família, por exemplo, ou no trabalho, ou tomar decisões no trabalho, ou no trânsito cometer uma falha. Mas isso é um grãozinho de areia. Se eu, vamos dizer, sou corintiano, e o cara, estou no trânsito, o cara bate na traseira do meu carro, se ele sai do carro com a camiseta do Palmeiras, a minha chance de brigar é enorme. Se ele é corintiano, a gente diz, não, peraí, vamos... Somos do mesmo time. Vai mudar isso, temos que todos assumir que funciona dessa maneira. Se eu sou de um grupo religioso, eu encontro alguém do meu grupo religioso, eu tenho uma predisposição a recebê-lo de uma outra maneira do que se ele é de outro. E às vezes isso é um conflito muito mais ainda. Se sabe que entre Israel e Palestina tem muita gente que não aparece na mídia, que não quer a guerra, que não quer ódio, que não tem sentimento de ódio por outro lado, que quer encontrar congruências, são seres com mesmos sentimentos, sofrimentos e tal. Se tem uma convicção religiosa, isso não os leva ao ódio, né? Então, como a racionalidade é muito complexa, dizer de forma quase que leviana, somos seres racionais, mas está tudo resolvido, talvez aqui queramos contribuir de que, sabendo como funciona, qual a mecânica, quais os fatores que influenciam, me abre o pensamento para entender melhor sobre essa coisa da racionalidade. Me inibe de brigar com alguém. Tá, mas aí para eu conseguir entender,
Você falou que se eu sei os mecanismos, como tudo isso funciona, contribui para a minha racionalidade. Será que nós poderíamos listar quais são esses mecanismos? Por exemplo, a percepção de que o outro tem seu ponto de vista, tem a sua experiência e por isso toma determinadas decisões que vão ser diferentes da minha. O que mais a gente poderia ir organizando para perceber, para me ajudar a ter racionalidade sobre todas essas questões? Perfeito, perfeitíssimo. Bom, sem querer ser redundante, mas pela convicção que eu tenho, o processo de entender isso seria, de novo, ir para a raiz, né? O que significa a raiz? De novo, nós todos nos originamos numa única célula. Uhum. Esse foi o ponto de partida da nossa trajetória. Só que nessa célula, por incrível que pareça, as regras iniciais, o manual de julgamento, como você muito bem deu em batizá-lo, já estão ali. O ponto de partida das regras do meu comportamento já estão ali. E essas regras de comportamento são muito fortes, porque tem como objetivo me manter vivo, me manter saudável, passar meus genes para frente, realizar novas gerações. Essa é a brincadeira da vida. Mas para que isso aconteça, tem regras comportamentais. Uhum. Do momento que eu digo, mas não é complexo entender de que existiam regras e elas vão se cumprir. Quando eu conscientizo isso, eu já estou com uma ferramenta importante. Então, entender a racionalidade certa ou errada, ou a linha de pensamento, se eu conheço essas regras básicas, eu digo, isso já entendi, como que já fizemos outros podcasts, já sei como que nos comportamos em grupo, por quê, e está explicado por que o indivíduo diz, meu país primeiro e o resto nada, porque é um princípio original, que não é denegrir dizer que isso já vem desde toda a vida em comunidade. Quer dizer, eu primeiro e vocês não. Aí você, pelo menos conhecendo isso, agora posso pensar, porque entendi. O William vai dizer, minha casa primeiro, a sua casa tu te vira. Perfeito, já sei, porque é uma questão biológica. Então a forma de me usar para todos os elementos que possam me influenciar para a minha racionalidade ou a sua, terá uma base comportamental, instintiva, de origem genética, que está te influenciando. Aonde estaria a racionalidade? Tenho consciência disso, então se eu me orgulho de ser racional, eu vou ter o discernimento para dizer, eu concordo com esse impulso genético original ou não concordo, e eu perfeitamente consigo controlar esse impulso. Mas aí, se eu não tenho essa capacidade de perceber, não tenho cognição, não tenho informação suficiente para decidir o que é mais racional ou não, eu acabo ficando refém da opinião da comunidade ou da opinião da maioria. Mas isso é da vida social. A única forma que existe para tentar reverter é estarmos aqui. Estamos aqui, eu penso dessa maneira, contributivamente, honestamente, pelo bem do futuro. Quero entender o que está acontecendo com a gente, quero isso aqui, quero encontrar diagnósticos. E o primeiro diagnóstico é dizer, William, você vai receber um impulso daqui a pouco que vai dizer, estou com sede, e você vai procurar um copo d'água. Vai ter um impulso que você vai dizer, me identifico com determinado grupo. Isso vai trazer, em consequência, alguns impulsos, dos quais, se você conscientiza, você vai dizer, com esse impulso concordo e com esse impulso não concordo. Então, essa dualidade que vai aparecer permanentemente é de origem comportamental. Eu gosto do Botafogo, tá ótimo, vamos lá no estádio. Um cara me chama para briga, não, tô fora. O que aconteceu? Pode ser que meu impulso dizia, então vamos dar uma paulada no cara. Não, eu consigo entender como funciona, senão eu não estou aqui para criar grupos originais e digamos assim, com comportamento primitivo. Eu sei que isso vai acontecer e eu, conhecendo como acontece, eu tenho muito mais capacidade de lidar com isso do que não. Sim. E isso é para muitas coisas. É mentira que a gente em determinado momento não sinta raiva, porque a vida, muitas vezes a gente sofre injustiças, agressões gratuitas,
não merecidas. E o que a gente faz? Inibe o instinto agressivo para não entrar, ter um conflito jurídico. Sim. A capacidade de inibir os impulsos vem um impulso original, genético, eu processo o raciocínio, eu vou cair fora desse cara porque vai me dar dor de cabeça e eu não estou afim. Talvez o instinto puro, sem racionalidade, eu vou pular na jugular e que se dane o mundo. Mas para tudo que a gente vive hoje, existe uma base de impulso e existe o ter maior ou menor capacidade de racionalizar corretamente. E é muito difícil, porque tem pessoas que não vão assimilar. Muitas vezes você senta com o cara que está, sei lá, no máximo do consumismo, você fala, minha proposta é um pouco mais de humildade. E entendo humildade é uma forma de dizer, estou me doando para as futuras gerações. Eu estou dizendo que para mim eles existem e são importantes. Para mim são importantes. Agora que se não, Álvaro primeiro, o resto que você consome, sim, contribui para arrasar com tudo, e a futura são duas linhas de pensamento. Pelo menos que sejam conscientes. E o que a humanidade diz hoje? Não tem. Não há uma coisa que explicite isso. Não existe. Qual a meta? A meta é aquecimento. Não, meu amigo, está errado. Isso não é diagnóstico, isso é sintoma. Precisamos resolver migração. Não é diagnóstico, é sintoma. Sim. Não, contaminação do oceano. Não é diagnóstico. Não é diagnóstico. É sintoma. Estamos cada vez mais absorvidos em tratar sintoma, como um indivíduo que chega no hospital todo ferrado e vamos ver se ele está com pressão alta, se está com temperatura, que é necessário tratar. É imprescindível tratar. Mas somente tratar sintomas, o que vai nos levar? A uma continuidade do que está indo errado. E parece óbvio que em qualquer circunstância da vida, se alguma coisa está errada, a gente tem que parar e dizer o que tem que mudar de rumo. E dizer, somos seres racionais, como dizendo, está tudo resolvido, está muito longe de estar resolvido por tudo que estamos tentando entender aqui. Sua racionalidade uma, do outro, e levar isso para o consciente. Tá, então vamos analisar o que está acontecendo hoje. Está acontecendo um movimento de um país que diz, é hoje, no máximo amanhã, e vão viver opiparamente, porque isso é progresso, e vamos cortar tudo que seja comprometimento com gerações futuras. Sim. E muito importante, não está aqui se fazendo juízo de valor, é uma filosofia de vida. Quem sou eu? Eu já conheci um senhor que tinha indicação para transplante de fígado, e para isso existiam diretrizes médicas imprescindíveis, que era nenhuma gota de bebida. O indivíduo continua bebendo. E o médico falou assim, é vetado fazer o transplante, porque ele tem que cumprir esse requisito, senão ele está renunciando à vida e continua bebendo até morrer. E tem um monte de casos assim, viu? Muitos casos assim. Conheço gente que tem diabetes e continua lá. Tem muitos casos assim. Feliz com seu docinho. Tem muitos casos em que a gente entende em que o impulso genético é mais forte do que a capacidade do indivíduo que chamamos de força de vontade. É uma queda de braço. Então, além de ter que esperar um conjunto de fatores acontecerem para essa pessoa sair da crise do problema. Acho que eu não estou conseguindo encontrar a palavra. Assim, acho que o objetivo é ser mais racional, mas a maioria é mais está distante do racional. Eu esqueci a palavra que a gente pode usar aqui. Está mais irracional. Isso, está mais irracional. E normalmente a consciência nasce no contraste das coisas, quando algo muito sério acontece, quando uma coisa muito impactante, né, acerta aquela pessoa. Sim. Então, eu penso que precisamos, como humanidade, passar por algumas coisas muito impactantes para que aí possa ocorrer uma consciência
o entendimento e levar a racionalidade das coisas para que a gente possa ir vivendo melhor. Enquanto não acontecer alguma coisa muito impactante, muito forte, que mude aquela maneira de pensar, que mude a forma como as pessoas agem, a gente vai ficar nesse mais ou menos até dar de cara com a parede. Claro. O que vem, esse comentário seu, que é fiel reflexo da realidade, implica aí duas coisas aqui que me vem em mente. Uma, dizer, bom, mas então nossa racionalidade hoje está falha. Sim. Porque se inteligência é resolver problemas, temos que assumir com toda humildade que nós, inteligentes como espécie, não estamos sendo. Porque os problemas estão se aumentando, estão se multiplicando. Uhum. E segundo, é que se sabe, para muitas situações, inclusive ecológicas, que quando o problema vai avançando, chega um momento que se torna irreversível. Quebra e se torna irreversível. Sim. Então, a situação é a seguinte: se hoje nossa racionalidade ou nossa conduta coletiva está nos levando para impulsos genéticos de que dopamina sem limite e vamos que vamos, sem pensar nas consequências, de forma fria e objetiva, bom, mas aqui então, de racionalidade positiva e inteligente, não há quase nada. Sim. E por isso que é um tema que a mim me interessou muito conversar contigo, porque em muitas coisas a gente fala assim, né? Se somos racionais, como dar um bálsamo a um problema que ele persiste. Somos racionais, o que significa? Vamos pensar, vamos trocar uma bola sobre o que é racionalidade. Quantas vezes hoje em dia, e até se usa muito hoje em dia em marketing, a nossa indústria é sustentável. Então a humanidade está salva. Primeiro tem que ver se é sustentável. E ainda que fosse, a única sustentabilidade que se deveria reconhecer não é de uma fábrica, de uma produção, de um agronegócio, mas da humanidade toda. Porque já comentamos sobre isso. Se eu estou 3 metros abaixo da superfície e meu pé está se mexendo, o pé está sustentável. Sim, tá, tudo bem. E isso que muda o contexto geral? Nada. Então isso se usa muito. Graças a Deus, estamos salvos, nosso futuro está garantido porque a fábrica tal é sustentável. Não, ela está fazendo a parte dela. Palmas. Jamais denegrir isso aí. Mas ter consciência de que 1 grão de areia precisa montar uma praia. Mas é o processo, né? Se a gente está olhando aqui essa questão da racionalidade que vai surgindo com o tempo, então ver empresas ou pessoas que levantam essas bandeiras é o processo de sair da irracionalidade sendo conduzido à racionalidade. Isso. Hoje em dia estamos, digamos assim, duas correntes: aqueles que de fato têm consciência e que são assim, emocionam da iniciativa, e aqueles que o lucro é mais forte, a dopamina de conta bancária é mais forte do que a consciência do que o futuro nos depara. E essas formas de pensar, não quero chamar em grupos, porque não são conflito entre eles, mas o número de pessoas no mundo que tem consciência disso e luta e vai à rua e implora, deveria crescer, e é o que a gente torce. E se a gente puder contribuir com esses movimentos, por exemplo, tem sim uma origem genética, isso não é pecado, isso não é uma leviandade. Tudo que a gente faz biologicamente é porque tem uma base de linhas, de regras que serão cumpridas e que vão te influenciar. Uma vez que você sabe como essa regras são, como me afetam, como influenciam, como me impulsionam, eu, tendo consciência, tenho uma capacidade de dizer, isso aqui é um impulso do qual eu concordo ou não vou seguir, né? Mas, então, juntar o pensamento, a racionalidade e o conhecimento biológico, como eu reajo para todos os estímulos, por quê, com que finalidade, o que significa a vida e o que ela tem como proposta, com certeza vai ampliar o campo de visão, com certeza. Não será a solução definitiva de tudo, mas será uma enorme contribuição, com certeza será. Dessas suas anotações, tem mais alguma coisa, alguma informação, dado, algo interessante? Especificamente nesse caso, não.
eu extraí porque me pareceu extremamente associado ao que estamos pensando, né? Esse caso que eu li com muita atenção, porque digo assim, que, digamos, que ponte tão distante entre o que a gente se autodetermina e o que realmente acontece. Jamais sem condenação. Juro, tenho certeza que o juiz, quando dá a sentença, ele em nenhum momento faz isso de forma premeditada. Mas se ele está de bem, se acaba de almoçar, ou se a mulher ligou para ele dizendo que ama ele, a racionalidade não será a mesma do que se ele teve um conflito, ou ligaram porque o filho bateu alguém no colégio, ou porque ele não almoçou. Parece mentira, isso aqui é científico. E o que prova é que nós mesmos temos convicções, mas nossas linhas de pensamento também serão oscilantes. O teu exemplo do cara, o corintiano que bateu no carro, como tantos outros casos. Então, William, o entender de que a nossa racionalidade é um mosaico de influências, de impulsos, de sensações, etc., me ajuda a entender de que ela, sendo uma estrutura original, Álvaro Blazina, e ao mesmo tempo tendo influenciado por todas as minhas vivências e tudo, me levam a tomar decisões variadas dependendo da situação. Sim. Vamos imaginar que estamos no evento, faltou luz, qualquer coisa importante, onde as pessoas se sentem perdidas, está com risco de pisotear. Se eu encontro você, eu vou ter o impulso de salvar você primeiro do que as outras pessoas, embora todos tenham o mesmo direito à vida. Sim. Mas é um impulso natural, biológico, porque há uma empatia, uma integração de grupo, ou uma associação, pode ser um parente, um amigo, um colega de trabalho, etc., né? Então, a proposta dessa coisa da racionalidade é dizer, sim, existe, não tem como negar, que desde o início da minha trajetória na vida, eu recebi todo um comando biológico que construiu meu corpo, meu cérebro, com a finalidade de que eu receba uma série de informações e, em função delas, eu tenho que tomar decisões. Eu tenho que tomar decisões a todo momento. E, além disso, foi me dada a capacidade de pensar, de racionalizar. Se eu associo tudo o que está acontecendo na minha vida, no mundo, com o conhecimento de que existem as regras originais, estou muito mais capacitado do que se eu não as conheço, ou as conheço vagamente, ou não me interesso, ou fecho os olhos para elas. Porque as regras originais são a pedra fundamental da vida. Sim. Depois virão os outros acontecimentos onde poderei incorporar e mudar minha forma de pensar, e graças a Deus que é bom assim, porque uma vez que eu recebi de você um pensamento filosófico que encaixa no que eu poderia ser, eu posso mudar meu raciocínio para melhor. Mas tem que tomar consciência de unir os impulsos que me são instintivos com os que eu tenho de vivência e tentar chegar às melhores conclusões em prol de um futuro melhor. Uma pergunta que eu quero, se possível, você me responda no próximo podcast, é esse grande momento que estamos vivendo agora de inteligências artificiais, esses algoritmos são capazes de aprender. Sim. Que não passam por nenhum tipo de... por não serem orgânicos, não são influenciados por genéticas, mas são racionais. Será que eles estão conscientes, as inteligências estão cada vez mais conscientes, que já são conscientes, né? Que eles têm capacidade de se construir. Será que nós vamos ter aí uma mudança nessa forma de perceber a vida em função das máquinas que vão nos trazer informações sobre isso? Perfeito, William. Me comprometo, e vamos assumir ambos, de que faremos um podcast muito em breve sobre inteligência artificial, onde possamos também entender tudo isso. Mas o que eu posso, só em forma resumida, porque dá para falar um podcast inteiro, desde o início, quando o chimpanzé descobriu que uma varinha
podia ser colocado num buraco da árvore onde tem um formigueiro e tirar a varinha e se alimentar. Ou pegar um pedaço de pedra para quebrar uma noz. A pedra não é inteligente, nem a varinha é inteligente. O que é inteligente é o ser que a produziu para seu favor. E por mais que queira se criar todo um sistema que pareça ser consciente, não é pelo seguinte, eu te peço por favor que me corrija, porque você está muito mais avançado que eu nessa área, né? Porque por mais que a gente queira chamar de inteligente, ele não é inteligente, ela é programada por mim. E se eu digo, por favor, quero que você se atente para as futuras gerações, ela vai me passar tudo que eu tenho que fazer, toda a informação que tem no mundo, o que precisa se fazer para tentar as futuras gerações. E a primeira que ela vai dizer, para com o consumo. Aí você assim, tudo bem, você está me mandando, mas eu não abro mão de consumir muito e que se dá no futuro. Ou seja, a decisão final sempre vai ser humana. Sim. Ela sempre será uma ferramenta. Não podemos confundir ferramenta com inteligência. A inteligência artificial apenas está feita para duas coisas. E, por favor, a quem quiser me contrariar, eu deixo muito à vontade. Tá? Mas eu quero, por favor, expor o que eu penso e quem estiver pensando diferente será abraçado com todo carinho. Tá? Para mim, é feito para duas coisas. Uma, atender a tudo que possa facilitar a minha vida. Eu sou da época que não existia vidro elétrico no carro. Era manual. Quando você, que maravilha. Não quero subir escada, quero um elevador que me suba. Direção hidráulica, eu sou da época da direção mecânica, era para estacionar, tinha que ter braço, mulher tinha dificuldade. Ai, que facilidade. Então, o que todo esse processo até hoje tenta é facilitar minha vida, ou alimentar minha preguiça, de certa forma. Hoje em dia você bota uma criança para fazer na mão uma divisão, não consegue mais, as pessoas não conseguem. Por quê? Porque até hoje em dia o bichinho não precisa, você bota aqui que eu te dou na hora. Então o que está fazendo é atender nossa preguiça, simplificar, facilitar tudo. Entrar em casa e está tudo automatizado. Não preciso acender luz, não preciso ligar forno elétrico, não preciso ar-condicionado, está tudo. É para atender minha preguiça. E para que outra coisa gravíssima? Para reduzir custos. Por quê? Porque se eu posso ter um robô que construi um carro inteiro, não quero ter 50 funcionários. Não vamos nos enganar. Mas isso aí a gente continua então no próximo. Na próxima a gente vai aprofundar. Podcast. Então eu quero agradecer a todos vocês que estão participando conosco. Né? Muito grato por estarmos juntos. Estão vendo aí nosso bate-papo. Nos ajudem se inscrevendo, nos ajudem comentando, nos ajudem passando para os amigos, porque o intuito disto aqui é dar nossa contribuição para o melhor entendimento do nosso momento, e você pode perfeitamente fazer sua contribuição compartilhando ou colocando um comentário que nos ajude a pensar, quem sabe enriquecer através do seu comentário. É muito importante para nós que esse projeto, quem sabe, tenha uma projeção para todo mundo se sentir melhor entendendo as coisas, né? Perfeito, excelente. Então até o nosso próximo bate-papo. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Amém.